Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. E hoje nós chegamos no 30º capítulo do livro de Gênesis. Antes de nós começarmos, eu convido a você que ainda não fez a inscrição em nosso canal, vá lá, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. É bom sempre lembrar que nós temos todo o Novo Testamento disponível para você em nosso canal, vídeo capítulo por capítulo, tá bom? Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook eu posto durante a semana o capítulo inteirinho para que você possa ir lendo comigo. Também estamos com vídeos curtos todas as manhãs nessas plataformas, também você pode nos acompanhar, tá bom? 30º capítulo do livro de Gênesis, e aqui nós somos levados a um cenário de tensões familiares. Tensões familiares já existiam há muito tempo. Disputas internas, expectativas frustradas e, ao mesmo tempo, intervenções divinas que acontecem de maneiras inesperadas. À medida que caminhamos pelo texto, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer como muitas vezes vivemos dinâmicas semelhantes com nossas fragilidades, nossos desejos, nossas disputas internas e nossa necessidade constante da graça de Deus. Logo no início do capítulo, vemos Raquel tomada pela dor de não poder gerar filhos. Ela olha para Lia, que já havia dado vários filhos a Jacó, e sente o peso da comparação. Lia e Raquel eram irmãs e tinham um marido em comum, que era Jacó, conforme nós vimos nos capítulos anteriores. Nós sabemos que isso é real. Quantas vezes olhamos para o que o outro tem, para o que o outro já alcançou na vida e sentimos aquela pontada de insuficiência? Raquel diz a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Gênesis 30 e versículo 1. Nós também, em nossos momentos de desespero, já dissemos a Deus, ou às pessoas que estão ao nosso redor, que nascem mais da angústia do que da razão. Nós falamos no momento de desespero algumas frases que as pessoas falam, mas como que ele falou isso? É porque é uma angústia que a pessoa está sentindo. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, se não fizer isso por nós, nós não vamos aguentar. Diante do pedido de Raquel, Jacó fica irado. Ele pega e diz para sua esposa: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Versículo 2. Jacó, de fato, indica conhecer a soberania de Deus. Ele sabia que a vida estava nas mãos do Senhor e era ele quem podia abrir ou fechar o ventre de sua esposa. Entretanto, essa resposta talvez mostre um despreparo de Jacó quanto à questão de oração. Isso mesmo. A sua mãe Rebeca e até mesmo a sua avó também eram estéreis. E a sua mãe Rebeca, por exemplo, passou longos anos de esterilidade antes que pudesse conceber gêmeos, no caso ele e seu irmão. No entanto, o pai dele, Isaac, intercedeu a Deus pela sua família, conforme está em Gênesis 25 e 21. Devemos também interceder junto a Deus pela nossa família, em oração. Jacó não fez isso. As tentativas humanas de resolver o que é divino. Assim como Sara, avó do seu esposo Jacó, Raquel comete o mesmo erro e entrega sua serva, chamada Bila, a seu esposo. Queria que ela concebesse em seus joelhos, que naquela época, quando alguém desse a luz em cima do seu joelho, é como se o filho fosse seu. Mais uma tentativa humana de resolver aquilo que só Deus poderia resolver. E quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos ajudar a Deus, tentamos criar atalhos, tentamos construir soluções que parecem inteligentes, mas que no fundo revelam a nossa impaciência. E mesmo assim, meus amigos, Deus age. Bila gera 2 filhos, Dan e Naphtali, e Raquel interpreta isso como uma vitória em sua luta. Isso nos faz pensar que, mesmo quando nossas motivações são confusas, Deus continua conduzindo a história. Ele não abandona o processo só porque nós estamos agindo de forma imperfeita.
A disputa emocional entre Lia e Raquel. A outra esposa de Jacó, Lia, ao perceber que não estava mais gerando filhos, entrega sua serva Zilpa a Jacó, da mesma forma. E novamente nós vemos essa dinâmica de disputa, de comparação, de tentativa de provar o seu valor. Nós também já estivemos nesse lugar, já tentamos mostrar que somos suficientes, que somos capazes, que merecemos reconhecimento. Nós não merecemos nada. E assim como Lia deu nomes aos filhos que expressavam seus sentimentos, Gad e Aser, nós também damos nome às nossas conquistas, às vezes como forma de afirmar que algo que ainda não sentimos plenamente. Repare aqui que mesmo que essa esposa de Jacó interferindo nos planos de Deus, ele manteve seu propósito, que era criar a partir dali uma grande nação. O episódio das mandrágoras. Ruben, o filho mais velho de Jacó e Lia, encontrou mandrágoras. Essa planta tinha uma forte conotação mística e afrodisíaca em muitas culturas do Mediterrâneo e era considerada eficiente para aumentar a fertilidade. Raquel, no desespero da sua esterilidade, desejou ficar com as mandrágoras a todo custo. Para tanto, ela negociou com sua irmã que lhe deu as mandrágoras em troca de uma noite com Jacó. Naquela época, quando o homem tinha mais de uma mulher, ele não dormia sempre com elas, ele tinha uma tenda separada. Então, em dias ou em noites específicas, era daquela esposa. E ela negociou uma noite com a sua irmã a troco das mandrágoras. Lia acabou concebendo seu quinto filho com Jacó, a quem chamou de Issacar. Depois Lia concebeu outra vez e deu à luz a Zebulon. Na sequência, ela ainda concebeu e deu à luz a uma filha, a quem chamou Diná. A continuidade da família e o agir silencioso de Deus. Quando Lia dá à luz a Issacar, Zebulon e Diná, percebemos como Deus vai construindo uma história que naquele momento elas mesmas não conseguiam compreender. E nós também vivemos assim. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, não percebemos o propósito dele atrás de cada etapa, mas ele está construindo algo maior do que conseguimos enxergar. Deus se lembra de Raquel. Então, finalmente Deus se lembra de Raquel. Ele a ouve e lhe concede um filho chamado José. Nos próximos capítulos nós vamos ver quantas coisas aconteceram com esse José. Esse momento é profundamente significativo. Não porque Deus havia esquecido dela, mas porque chegou o tempo determinado por Deus. E isso fala profundamente conosco. Quantas vezes achamos que Deus se esqueceu de nós? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, vai falar, Deus esqueceu de mim em algum momento da vida. Quantas vezes pensamos que Ele está abençoando todo mundo, menos nós? Mas, assim como aconteceu com Raquel, chega o momento em que Deus abre as portas, concede graça, realiza aquilo que parecia impossível. E quando isso acontece, percebemos que Ele nunca esteve distante. Ele estava trabalhando no tempo certo. A partir daí, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu a sua oração e a tornou fértil. É interessante perceber que Raquel atribuiu o nascimento de José ao poder de Deus e não ao episódio envolvendo as mandrágoras. Jacó e Labão, trabalho, injustiça e bênção. A segunda parte do capítulo nos leva à relação entre Jacó e Labão. Labão era tio e também sogro de Jacó. Vemos Jacó pedindo para ir embora depois de tantos anos servindo. E vemos Labão reconhecendo que foi abençoado por causa de Jacó, mas não queria que ele fosse. Isso nos lembra de que quando caminhamos com Deus, nossa presença transforma ambientes. Você pode até trabalhar numa empresa que não é muito assim justa, mas se você for justo, você acaba abençoando a empresa. A nossa presença transforma ambiente, desde que você esteja com Deus. Mesmo quando estamos em situações difíceis, mesmo quando somos injustiçados, Deus faz com que a sua bênção se manifeste através de nós. Portanto, se você está num ambiente onde a presença de Deus é questionável, se você manter-se em oração, se você manter junto com Deus, você acaba abençoando as pessoas que estão ao seu redor. O acordo dos rebanhos é intervenção divina.
Labão era pagão e buscava adivinhações, muito comum na Mesopotâmia, mas ele sabia que a prosperidade de Jacó vinha de Deus. Labão tinha interesse na permanência de Jacó e até pediu que ele fixasse um salário. Mas essa generosidade de Labão era apenas superficial. Ele queria enganar Jacó fazendo-o ficar, porque isso lhe daria lucro. Jacó propõe um acordo com Labão envolvendo o rebanho. E mais uma vez vemos a tensão entre o esforço humano e a intervenção divina. Ele acertou que o pagamento por seu trabalho seria os animais nascidos salpicados, listrados ou malhados, ou de qualquer cor anormal ao que era comum. Labão prontamente aceitou a proposta de Jacó, pois ele sabia que o acordo não lhe oferecia nenhum risco, pois a grande maioria do rebanho nascia sem mancha alguma. Ainda assim, Labão, para prejudicar um pouquinho mais, levou para longe todos os animais que tivessem algum tipo de mancha e deixou ali somente os que estavam de cor pura. Jacó usa estratégias, separa os animais, cria condições para que o rebanho se multiplique. Mas no fim o texto deixa claro que Deus é quem faz prosperar. E isso fala profundamente conosco. Nós trabalhamos, planejamos, nos esforçamos e devemos fazer isso sim, mas é Deus quem dá o crescimento. É Ele quem abre as portas, quem multiplica e que sustenta. Nós não podemos fazer nada sozinhos, nós temos apenas que preparar a nossa parte, deixar que Deus dê o crescimento. A prosperidade de Jacó apesar das circunstâncias. Ao final do capítulo, vemos Jacó enriquecendo apesar das tentativas de Labão de controlá-lo. E isso nos lembra de que quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Nenhuma injustiça humana, nenhuma manipulação, nenhuma tentativa de nos limitar consegue frustrar o que Deus determinou. Quando olhamos para todo o capítulo, percebemos que ele é uma grande narrativa sobre dependência, sobre esperar o tempo de Deus, sobre lidar com as nossas emoções, sobre reconhecer que nossas tentativas humanas são limitadas, mas que a graça de Deus é ilimitada. Precisamos aprender a confiar mais, a comparar menos, a descansar mais no tempo de Deus e a reconhecer que Ele está conduzindo nossa história. Esse mesmo Deus continua ouvindo, lembrando, abrindo as portas e realizando sua vontade em nós, através de nós. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.